Boa noite, boa noite. Tem um pessoal aqui já temos mais de 30, Ah, tudo bem, vamos lá. Eu acho que já deu aqui. né? Vamos lá. Então, Eu vou começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, alunos, alunas, colaboradores, senhoras, senhores. Estamos aqui para uma palestra patrocinada pela Strong Business School. Hoje temos aqui o professor Christian Chiarot. O professor Christian, ele é mestre em engenharia automotiva, com especialização em qualidade, produtividade, gerenciamento e otimização da produção pela Poli-USP, é doutorando pela Unicamp, né? Docente de cursos de graduação e pós-graduação, também instrutor e consultor em Six Sigma. O evento de hoje, os senhores vão conhecer o que é a economia circular e o seu status no Brasil e no mundo, as oportunidades, vantagens e exemplos de empresas que adotaram a economia circular e por que estão seguindo nessa direção, as oportunidades de negócios com a economia circular, baseado nos ganhos financeiros, ambientais e imagem devido à sua aplicação. Então, uma palestra muito interessante, um tema novo, muito relevante. Então, eu vou passar agora a palavra para o professor Christian. O professor vai fazer a apresentação e depois, no final, a gente deixa aberto alguns minutinhos aí para perguntas. Ok? Professor, a palavra está com você. Obrigado aí pela introdução. E nós vamos dar início agora, né? Eu preparei essa pequena apresentaçãozinha da seguinte forma, né? Vou falar um pouco, né, do que se trata, né, a economia circular, e em seguida eu preparei uma pequena pesquisa junto a vocês, né, que estão participando, que é importante a gente saber a opinião, né, de quem está ouvindo sobre o tema e às vezes até pela primeira vez, né? Então aí é só entrar lá no Mentimeter lá, ou Mentimeter, né, não importa o nome, né? Mas aí é só acrescentar o código, não tem que se identificar nem nada, é só mesmo uma forma da gente saber a opinião das pessoas e como o que elas estão achando em relação a esse tema aí, né, que é a economia circular, né? E como o professor Eduardo bem falou, né, é um tema que vem tendo cada vez mais relevância aí em diversos países do mundo inteiro e inclusive no Brasil, né? Está cada vez nas cidades, nas empresas e até nos governos, né? Porque às vezes a tomada de decisão depende muito do que as pessoas decidem as leis, né? Como, por exemplo, no Brasil, a lei de descarte do resíduo, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, depende muito também disso, né? E além disso, né? Inclusive, né? Já faz parte dos cursos de graduação em algumas universidades, né? Por exemplo, no Reino Unido, né? E já é tema de discussão no Fórum Mundial Econômico, né? Onde tivemos lá a participação da Fundação Ellen MacArthur, né? Para quem não conhece, a fundação, ela é uma das principais protagonizadoras aí da disseminação, da divulgação, né? Da economia circular, né? Onde ela apresenta formas de escalonar os esforços da economia circular globalmente, né? Também foi tema na TED de 2018, né? TED é uma organização sem fins lucrativos, né? Cujo tema lá é ideias que vale a pena disseminar, né? E teve a participação de uma economista bastante famosa, acho que é a Kate Haworth, né? Ela trabalha junto com as universidades de Oxford e de Cambridge, né? Então ela fala que, né, que estamos aí no século 21 e herdamos aí empresas degenerativas, né, que estão acabando aí com os recursos naturais do planeta, né? E precisamos de economias que regenerem e distribuam naturalmente os recursos, né? A intenção aí, a melhor ideia possível, a melhor ideia
de se divulgar essa ferramenta também, ela comenta, né, nesse fórum, que é criar economias onde os recursos nunca se desgastem, mas sejam reutilizados e reutilizados todas as vezes, né? Enfim, que o desperdício de um processo seja material para o próximo, né? Como se tivesse aí uma simbiose aí das operações, em que o descarte de um passa a ser o material do próximo, né? E, em resumo, que as economias sejam circulares e regenerativas por natureza, né? Então, podemos dizer assim que a economia circular é, de fato, né, muito importante e, como vários autores mencionam aí, ela chegou para ficar, né? Então, eu até coloquei aí como subtema, repensando o futuro, né? Mas não com a ideia de dar um distanciamento em relação ao momento presente. Ao contrário, na verdade, a ideia aqui de repensar o futuro é o que devemos agir agora para, na verdade, garantirmos aí o futuro, né? E, ao final da palestra, nós vamos ter aí alguns minutos aí para perguntas, né? Se caso houverem, mas se caso, né, não tiver tempo suficiente, eu deixei aqui, nesse primeiro slide aqui, meu e-mail aqui, que é meu nome, ponto sobrenome, @gmail.com, né? Caso alguém queira fazer ainda alguma pergunta ou precise de alguma informação, o que eu tiver disponível, eu tenho prazer em disponibilizar para as pessoas aí, tá bom? E como uma outra parte da palestra, como o professor falou, né, eu faço doutorado na Unicamp e lá estou desenvolvendo aí um método, né, para ser aplicado nas empresas, né? Inclusive, esse método já vem sendo aplicado em algumas empresas, né? E ao final eu vou mostrar em linhas gerais do que se trata esse método, inclusive ele é base para o curso que vai ser oferecido a vocês, né? Que na verdade é uma aplicação prática. A gente até, eu e meu orientador, nós chamamos ele de um método de transição circular, né? Porque o modelo econômico atual, que a gente vai ver em seguida aí, que é o modelo linear que a gente vai falar, ele é mais predominante, né? Então, em diversos segmentos aí, ele é predominante, exceto em algumas empresas, como eu vou mostrar também, que já tem várias empresas no mundo, inclusive no Brasil, inclusive cidades, né? Que já estão seguindo esse norte, né, da circularidade, né? E aproveitar melhor os recursos da natureza. Eu vou colocar esse método que a gente desenvolveu, e aí também gostaria, ao final, que vocês dessem a opinião de vocês em relação ao método também, e aí eu vou disponibilizar o código lá para vocês entrar no Mentimeter, tá? Então, esse tema, né, esse modelo de consumo aí chamado de economia linear, né, que está exaurindo, né, os recursos do planeta, já vem de muito tempo, desde a primeira revolução industrial, em 1780, né, onde o principal marco lá foi o aprimoramento das máquinas a vapor. Em seguida, em 1870, teve a segunda revolução industrial, e aí houve aí a introdução do aço, a energia elétrica, e começou-se a utilizar aí combustíveis derivados do petróleo. Depois veio a terceira revolução industrial, e aí teve um avanço maior em eletrônica, sistemas de computadores e robótica para o uso na remanufatura. Até os dias atuais, né, em que a internet, a robótica está mais avançada, né, tem a computação em nuvem e muitas outras novas tecnologias, como é o caso da indústria 4.0 e outro item que eu destaco bastante aí e que ajuda bastante também na causa da economia circular é a impressão 3D, né? Bom, tudo isso, né, associado à evolução da sociedade, né, que inicialmente ela era basicamente agrícola, o seu conhecimento era com base no passado, né, no que as outras gerações passavam, né, de ensinamento, e o principal recurso era a terra, né? E ela foi evoluindo aí para uma sociedade mais industrial, em que o base do conhecimento era o que estava ocorrendo no presente momento, né? E o principal recurso era o capital, até evoluir aí
os dias atuais, né, em que a sociedade é mais voltada para a informação, já tem uma visão bem mais clara de futuro, né, por isso que a economia circular também está se tornando cada vez mais relevante, e o principal recurso aí é o conhecimento, né? Bom, somando então as revoluções industriais, a evolução da sociedade e o crescimento populacional, né? E haja vista aí que hoje já temos aí 7,8 bilhões de pessoas no planeta, né? Em 2030 já se prevê aí um acréscimo para 8,5 bilhões, e em 2050, né? Chegamos aí a 9,7 bilhões de pessoas, né? E a grande, né, a grande maioria, aí, a medida, né, que ocorre, né, esse crescimento, cresce também a classe consumidora, né, que vai aí necessitar cada vez mais de recursos aí do planeta como um todo, né? Então, portanto, se nada for feito, né, isso vai levar a um colapso, também conhecido como economia linear, ou alguns autores chamam aí de economia cowboy, né? É uma forma em que a organização da sociedade é baseada na extração crescente dos recursos naturais. Os produtos são feitos e, a partir desses recursos, são utilizados até serem descartados e jogados aí fora como resíduo, né? Então, é o chamado ciclo do extrair, produzir e descartar. Então, o que acontece? À medida que esse processo vai acontecendo, mais recursos vão sendo extraídos e mais resíduos vão aparecendo. Então, eu pus essa animação aí para a gente ter uma ideia do que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Imagina que o homem vai consumindo mais recursos do planeta, consumindo e gerando mais recursos, né? Então, se continuarmos nesse ritmo, né, que todos os autores aí comentam, né, inclusive saiu no relatório da EPA, né, que é uma agência de proteção ambiental dos Estados Unidos, e também na Eurostat, né, de 2013, que também é um gabinete de estatística da União Europeia. Ele fala que se continuar nesse ritmo, né, e se nada for feito, né, o homem irá se deparar com o colapso aí, né, do sistema. Ou seja, não vai ter mais recurso aí disponível para suprir as necessidades todo que a gente vive até hoje. Aí eu coloco aqui, só para a gente ter uma ideia, muitas vezes a gente fala assim, mas eu não gasto muito, eu sou um cara econômico e tal, mas eu coloquei essa imagem aqui, que muitas vezes a gente não se dá muito atento, não é muito atento para isso, às vezes nem sabe disso, né? Por exemplo, para se produzir, né, 1 quilo de carne, né, de boi, são necessários aqui 17.100 litros de água, né? Essa aqui é a chamada pegada hídrica, né, que eles falam, né? Por exemplo, 1 quilo de manteiga aqui, 18.000 litros, né? Aí esse gráfico, lógico, sofre algumas variações, né? Pode se variar de acordo com o país, de acordo com os outros produtos que são colocados aqui, mas é só para mostrar o impacto que isso acontece, né? E eu fiquei até contente quando vi esse gráfico, que pelo menos a cerveja, ela está consumindo um pouquinho, né, em relação aos outros, né? Mas é lógico que a gente depende dos outros recursos também. Aí eu coloquei também aqui o que eles chamam de pegada alimentar, né? Esse aqui é um dado já mais recente, que eu tirei até do livro esse livro de economia circular, que eu até recomendo, que é da Catherine Whitman. Ele fala que um cidadão do Reino Unido, ele precisa, né, para suprir todas as necessidades, o equivalente à área que corresponde à metade de um campo de futebol aí, e aqui ela coloca aí os principais recursos que ele precisa. Por exemplo, a carne vermelha corresponde a 53% dessa metade, carne branca, grãos e por aí vai, né? Então, é só para a gente ter uma ideia do que recurso, na verdade, a gente está falando, né? A gente não está falando só daqueles recursos que a gente usa no dia a dia. Na verdade, para a gente obter esse recurso, por exemplo, a alimentação, o quanto aí de recursos naturais são utilizados, né? E eu coloco aqui também o que alguns autores dizem, né? Como é o caso desse senhor aí, o Paul Crutzen, né? Que morreu o mês passado, inclusive.
mas ele foi prêmio Nobel de Química em 1995, né? Ele fala que essa atividade linear do homem, né, na Terra, né, que foi formulada por ele mesmo, é chamada de antropoceno, né? Pode ser que em algum momento vocês vão ouvir falar nesse termo, né? Ou seja, como o homem mudou e vem mudando a Terra, né? Isso começou lá em 1800, basicamente junto com a primeira Revolução Industrial, né? E hoje sinaliza, né, que uma das principais tarefas futuras, né, segundo esse cientista aí, né, uma das tarefas futuras dos homens será desenvolver uma estratégia mundialmente aceita que leva à sustentabilidade. Por que mundialmente aceita, né? Porque também essa questão da economia circular não adianta ela ser pontual, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que aplica, né? Eu até vou mostrar alguns exemplos de empresas que aplicam e tem até uma certificação, né? Que aplicam a economia circular e tem resíduo zero, mas tudo bem, mas tem que ter o mundo inteiro, né? Porque é como se for pontual só, vai aí ser como colocar uma gota no oceano, né? Então, por isso que tem que ser uma estratégia mundial, e por isso, né, que a gente tem a Ellen MacArthur, né? E realmente ele faz parte aí de vários fóruns aí, porque na verdade passa a ser uma necessidade, né? Não sei se vocês acompanharam aí no último dia 22 de abril, que foi considerado Dia da Terra, e teve lá os líderes de várias nações, né, liderado lá pelo presidente dos Estados Unidos lá, dessa necessidade, né, em reduzir aí a temperatura aí devido aos gases de efeito estufa, né? Bom, então, mas qual que é a grande desvantagem aí para o modelo econômico linear, que é o predominante aí nas operações? E diga-se de passagem, né, que esse tema aí da economia circular, ela é aplicável em todos os setores, não é exclusivo de nenhum setor, ela pode ser aplicado desde os setores da automotivo, passando aí por farmacêutico, passando aí por varejistas, inclusive, passando aí por da saúde, de medicamentos, até a indústria da moda, por exemplo, né? Ele é aplicado em todos os setores, né? Mas qual que é a grande desvantagem desse modelo linear? É que ele depende de grandes quantidades de materiais de baixo custo, fácil acesso a esses materiais e energia disponível para o processamento, né? Mas aí eu coloco um exemplo aí, eu fiz aí da redução dos gases de efeito estufa, né? Que o pessoal aí falou aí no dia 22 lá, Dia da Terra, né? Dentre as metas para 2030, né? Uma reportagem que saiu na Autopapo, né? Que é um site aí sobre assuntos automotivos, né? Saiu no dia 9 desse mês, inclusive, né? Saiu uma reportagem sobre os carros elétricos, né? E que cooperam aí, né, com a redução das emissões dos gases de efeito estufa, né? O interessante é que boa parte da Europa deve suspender a venda de veículos a combustão em 2030, né? E até, né, por incrível que pareça, né, os Estados Unidos também já tem 3 cidades lá que vão aderir a essa proibição, que são Califórnia, Massachusetts e Nova Jersey, se não me engano, né? E todos devem aí colocar essa proibição nesses estados aí dos Estados Unidos até 2035, né? Então, essa medida, né, que a gente falou, né, às vezes as medidas que são tomadas aí, elas vão impactar, né, também. E com certeza essa medida que já anunciaram, inclusive, né, com certeza vai deixar os fabricantes de automóveis preocupados, né? Podem colocar os empregos aí em risco, porque a demanda necessária para se construir um veículo elétrico é menor do que de um carro convencional, né? Cerca de 30% a menos, né? E, inclusive, utiliza-se menos componentes, né? Na ordem de 11 mil componentes para 30 mil componentes de um carro convencional, né? Você vê que a proporção é bastante significativa, né? E, além disso, olha que interessante, né? As baterias, elas são feitas de cobalto e lítio, né? Que são alguns dos materiais usados aí nas baterias elétricas. E elas estão concentradas, as reservas, olha que interessante, estão concentradas na mão de poucos países. 50% do cobalto, por exemplo,
ele está concentrado na República Democrática do Congo, e 75% do lítio na Bolívia, Chile e Argentina, né? Então, a gente pode dizer que ao contrário da necessidade do modelo econômico, né, que depende do fácil acesso e da disponibilidade em grandes quantidades, esses metais não serão de fácil acesso, né? Afinal, tá em locais de extração que somente a natureza colocou lá, né? Então, vai bem de contra a esse modelo atual, por conta disso também, né? Mesmo querendo tomar novas iniciativas, como é o caso da Europa e Estados Unidos, que vão proibir aí, até 2030, a comercialização lá de carros movidos a combustão interna, né? Então, por isso que a economia circular está cada vez mais relevante, né? Temos a necessidade de repensar como utilizar os recursos de que precisamos, né? Criando modelos que eles chamam, né? Se você consultar no site da Ellen MacArthur ou pesquisar de forma geral sobre o tema, eles vão falar que são necessários modelos disruptivos, né? Que retornem aí os recursos para a cadeia produtiva, né? E, ao mesmo tempo, sejam nutrientes para a regeneração do planeta. Isso nós vamos ver um pouco mais em detalhe quando eu for mostrar os ciclos aí técnicos e biológicos da economia circular. E olha só alguns relatos pertinentes, né, que eu coloquei, né, segundo esse autor aí em 2013, né? Em todo o mundo, estamos usando 20% a mais de recursos do que a Terra pode repor naturalmente. Hoje, já hoje, atualmente, né? Aí, em 2050, pelo mesmo autor, né, no mesmo relatório que ele fez, sustentar uma população de mais de 9 bilhões de pessoas precisaria de 2,5 vezes os recursos do planeta Terra, né? Inclusive, tem muitos reportagens que falam sobre economia circular, eles falam que em 2050, no mar, vai ter mais plástico do que peixe em 2050, né? Se nada, evidentemente, for feito, né? Inclusive, eu vi uma reportagem recente que houve, né, um acordo, né, entre 180 nações, se não me engano, baseada na sustentabilidade, né, em relação ao... Na verdade, eles chamam de ESG, né, que é a governança das iniciativas para o meio ambiente, social, os países mais ricos enviassem aí para os países mais pobres lixo, né, ou seja, um monte de plástico lá, por exemplo, né, que aconteceu com os Estados Unidos e acabou saindo como reportagem no New York Times, se não me engano, em abril, um pouco tempo atrás, não faz muito tempo, não. Mas é uma reportagem que os Estados Unidos estava mandando por navio, né, todo esse lixo aí de plástico aí para os países mais pobres aí, indo totalmente contra esse acordo, né, que foi firmado em 2019, né? Então, não adianta, é importante falar isso, porque as medidas já estão sendo tomadas, né? Como eu falei, não adianta ser um caso pontual, mas, na verdade, isso aí vai ter que ser uma iniciativa global que já está sendo. Inclusive, como acho que eu mencionei no início, tem cidades aí que já são, na Holanda, né, que já são consideradas aí circulares, né? Pois bem, isso foi um apanhamento geral, por que ela passa a ser importante, né? Mas agora vamos entrar um pouco em detalhes, o que vem a ser essa economia circular, né? Bom, tem várias definições de vários autores, vocês podem pesquisar aí, vocês vão encontrar, mas uma que eu acho bem autoexplicativa, né, e bem coerente, né, é que a economia circular, na verdade, é um modelo, né, de desenvolvimento sustentável, né, que permite devolver os materiais, né, ao ciclo produtivo, né, através de sua reutilização, reparação, reciclagem e, assim, assegurando a maior eficiência na utilização e gestão dos recursos, e maior sustentabilidade do planeta e maior bem-estar das populações, né? Então, juntamente a isso, né, podemos entender assim, qual que é o objetivo, então, da economia circular, né? Aí eu coloco agora no próximo slide que um dos objetivos da economia circular, o que é? Eliminação dos desperdícios, né? Não quer que nada seja aí, nada vire aí resíduo, por exemplo, né? Mas isso não só depende de pegar e querer só reaproveitar. Uma das partes do curso que a gente está falando aí, que a gente vai divulgar, é também a questão do redesign, né? Muitas vezes você tem que repensar ali como que o seu produto é feito, como que sua operação é feita, né?
Eu vou colocar em alguns detalhes, alguns exemplos sobre isso, né? Mas também, às vezes, é necessário, né, você repensar o produto desde a sua origem, né? Mas o objetivo, né, principal da economia circular é a eliminação de desperdícios, é a manutenção de produtos e materiais em uso, isso nós veremos aí nos ciclos técnicos, né, que eu vou mostrar, e a regeneração de sistemas naturais, que nós vamos ver aí no ciclo biológico. Na verdade, o que é? Para você fazer um agronegócio, por exemplo, no Brasil, né, ou qualquer país, você extrai recursos naturais do planeta. E o objetivo dos ciclos biológicos que a gente vai mostrar é você regenerar o solo, por exemplo, né? Regenerar também a água, regenerar o ar, né? Então, esse é um dos objetivos da economia circular. A intenção de regeneração e não só a extração dos recursos. Né? Além dos objetivos, né? Desses objetivos que eu citei, trata-se em pensar diferente, né? Pensar assim, não no quantitativo, mas no qualitativo, né? Ter produtos com ciclo de vida ampliado e não aqueles produtos que passam um tempinho, é o que eles chamam de obsolescência programada, né? Em que você fica com o produto lá, ele dura aquele período, passou aquele período, esquece que ele não vai funcionar mais, nem vale a pena consertar, né? Então você acaba indo aí ter que comprar um e mais um, porque o objetivo, às vezes, da empresa é que eles se venda cada vez mais, né? E, inclusive, existe uma lei na França que já proíbe isso. Qualquer lançamento de produto novo, ele é analisado para ver se ele não tem por trás essa obsolescência planejada, ou seja, quer mais que o consumidor compre mais, na verdade, né? E também essa questão de pensar diferente, né? Não pensar na eficiência, mas na efetividade, né? Que vem a ser pensar na efetividade, né? Não é só na eficiência de reduzir os impactos, né, negativos aí que possam estar ocorrendo, mas como otimizar, né, a qualidade, né, do que se faz de forma efetiva, né? E outra forma de pensar não na escassez, mas na abundância, né? Aqui ter em mente a intencionalidade no que se faz, né? Seria ter uma otimização no que se faz bem, né? Então, por exemplo, se é possível você regenerar melhor a terra, a água, o ar, não importa, ou ter aí a regeneração dos materiais, não importa. A intencionalidade de sair da escassez para a abundância, né? Eu costumo falar um exemplo assim, né? O São Paulo vive aí uma crise hídrica aí faz alguns anos, né? Mas teve um tempo atrás, acho que vocês vão se recordar, estava faltando água, dia sim com água, dia sem água, né? E saíram aquelas campanhas, né? Que se caso você usasse até um valor, né, de metro cúbico de água, você tinha uma redução na sua conta, e também se passasse, teria um acréscimo, enfim, saíram as campanhas aí para, naquele momento, sim, era necessário aí uma redução drástica para quê? Para equalizar a situação, em função do que ele tinha disponível de água versus a demanda, né? Então, aquele momento, aquela quantidade de pessoas que usavam aquele recurso, foi necessário fazer isso de fato, mas, na verdade, a economia circular quer que você tenha abundância, ninguém quer aqui ter que tomar um banho aí de 5 minutos, né? Ou como naquele filme lá do Dick Jane, lá, que os caras correm na frente do jardim do vizinho lá para tomar aquele banho, não sei se vocês lembram desse filme, mas, enfim, não quer aqui que vai lá e tome um banho, imagina no frio, né? Você vai lá tomar um banho lá em 5 minutos, fica todo ensaboado, morrendo de frio, aí liga lá para se enxaguar. Não, você quer tomar um banho de 1 hora, relaxante, até para revigorar o dia todo. Ela não vai lá para algum aterro, para algum lixão, ou se perca, né? Na verdade, o objetivo da economia circular é esse, que você não tenha escassez, você quer em abundância, na verdade, principalmente aqueles que fazem bem à natureza e bem para todos, né? E, por fim, né, sair do pensamento linear e ir para o circular, né? Que agora nós vamos entrar um pouco mais em detalhe. Então, temos aí, né, o modelo linear, e a grande questão é como fazer isso, né? Aqui eu coloquei uma figura aí simplificada do modelo econômico linear, né? E precisamos, de alguma forma, inverter essas setas aí que estão indo na direção do extrair e acabando lá no descarte, né? Temos que, de alguma forma,
inverter essa acesso, retornando os recursos para o sistema produtivo ou para o meio ambiente, gerando mais, né, na verdade, desperdícios ou descartes, né? A gente tem que inverter essas setas aí, voltando, né, esses recursos, né? Então, a fundação, né, como eu falei, a Fundação Ellen MacArthur, ela criou dois hemisférios aí para explicar o que vem a ser a economia circular, né? Um representando a reutilização dos materiais, e é chamado dos ciclos técnicos, né, que fica aí do lado direito, e o outro repensando o retorno dos nutrientes, né, para o ambiente, onde ele se chama aí de ciclos biológicos, né? O objetivo dos ciclos técnicos é a restauração, né, dos recursos materiais, e do ciclo biológico é a regeneração do meio ambiente com o retorno de nutrientes para o mesmo, né? Então, nutrientes biológicos projetados para retornar para a biosfera e nutrientes técnicos que são projetados para circular aí em alta qualidade no que eles chamam no ciclo técnico a tecnosfera, né? E no ciclo biológico a biosfera. Agora, trocando um pouco mais em detalhes, se vocês entrarem no site da Ellen MacArthur, né, eu coloco aqui no canto que esse gráfico é dele, é chamado aí de gráfico borboleta, né? Então, ele tem uma ampliação maior aí do gráfico anterior que eu coloquei, né? O mais simplificado, né? Então, nesse gráfico, nós podemos ver lá, do lado esquerdo, os ciclos biológicos, né? E do direito, os ciclos técnicos, né? Os ciclos biológicos, os materiais aí devem ser desenhados para um retorno seguro, né? E nutritivo ou até mesmo regenerativo à biosfera, né? E em ciclos biológicos, os materiais, muitas vezes não tóxicos, eles são reaproveitados em cascata, que é esse aproveitamento em cascata que vocês podem notar aqui no início, né, dos ciclos aí, do lado dos ciclos biológicos, né? Então, por exemplo, no ciclo técnico, no ciclo técnico, os materiais devem ser mantidos, né, em circulação na indústria, mantendo-se no máximo de seu valor por meio de estratégias como a reutilização, reparo, remanufatura e, em último caso, né, isso que é interessante falar, a reciclagem, né? E eu vou explicar um pouco por que isso, né? Porque na reciclagem, na grande maioria das vezes, você perde um pouco a qualidade do material, né? Porque eles são muitas vezes misturados, eles têm contaminação, então você acaba perdendo aquela qualidade, além do que você não consegue reciclar 100%, né? Muitas vezes. Você também tem rejeito ali, o que eles falam, né? Resíduo, é rejeito. Rejeito é aquele material que você não tem como usar mesmo, né? Não tem jeito, tem que jogar fora mesmo, né? Então, por isso que eles falam que, em último caso, né, você partir para reciclagem. Mas, diga-se de passagem que o melhor dos mundos seria você estar nos ciclos mais próximos, né? Os mais fechados aqui são os mais fáceis de serem implantados. Mas, trocando em miúdos aí, né? Um pouquinho mais para entender, né? Vamos olhar para o lado do ciclo biológico, né? Temos aí esse aproveitamento em cascata, né? É um reaproveitamento direto, né? Aí tem a imagenzinha ali de um consumidor, né? É possível, né, fazer a redução gradual da qualidade, né? Mesmo que você tenha um material sendo reaproveitado em cascata. Por exemplo, digamos aí a madeira, né? Madeira que vem aí de uma árvore, né, evidentemente, né? E ela foi aí utilizada para fazer um determinado móvel, né? Depois esse móvel usa e reusa num reaproveitamento direto. É como se você pegasse lá o seu sofá, a sua cama, enfim, anunciasse lá na OLX, né? E vendesse ele para outro usuário, aí tudo bem, vai circulando aí. Esse é uma forma, né, de você estar prolongando também a vida de um produto aí que pode não ser útil mais para você, mas pode ser útil para outra pessoa. Mas aí esse mesmo móvel aí, ele vai se desgastando, né? E aí não tem mais condições de ser um móvel. Então, possivelmente, ele é virado, um reciclado como um aglomerado, né? E aí, por exemplo, ele é usado como material de construção, né? E aí, depois que esse material é utilizado lá na construção, digamos que desgastou mais ainda, e aí não tem mais jeito, aí ele tem que ser triturado e aí é usado de novo. Mas agora, o que eles podem fazer? Eles podem agregar aquela serragem, né, que virou, né? Não tem condições mais de virar móveis nem nada, vira aquela serragem, mas ele pode adicionar aí um composto orgânico para utilizar como fertilização do solo. E assim o material volta para a biosfera
e então o que aconteceu? Ele regenerou lá a biosfera, né? Esse que é o objetivo aí dos ciclos biológicos, né? O próximo ciclo seria da extração aí de matérias-primas orgânicas, né? E o interessante aí é que antes de voltar, né, por exemplo, à biosfera, os subprodutos, aqueles não comestíveis, por exemplo, podem ser transformados aí em outros produtos, né, que eles chamam aí de biomateriais, né, e que aí eles passam a ter um alto valor agregado. Por exemplo, a Terpen Oil, né, uma empresa, ela que é feito a partir dos resíduos da casca da laranja, né, que é um item não comestível, mas ele fabrica aí produtos de limpeza. Temos também aí a Pinatex, né? Ele desenvolveu um couro vegetal. Esse couro aí ele é feito das fibras das folhas de abacaxi, que no geral são descartadas, né? Então, no caso da matéria-prima não poder ser usada como insumo para novos materiais, aí tendo aí um valor agregado, ou mesmo não pode ser usado no cascamento, não ter jeito nem de usar no cascamento, tem esse círculo maior aí que a gente está vendo, onde ocorre a digestão anaeróbica. O que é isso? Na verdade, é a decomposição aí dos materiais orgânicos aí, sem a presença de oxigênio. E aí ele pode partir para a produção de biogás, ou ele pode voltar aí para a biosfera, regenerando aí o solo, que vai servir de nutrientes aí para o reino animal, para o reino dos oceanos e tudo mais, né? Agora, trocando um pouco de miúdos o ciclo técnico, né? O primeiro ciclo aí é o de compartilhamento, que ele fala, né? Então, trata-se de compartilhar, ou mesmo na servitização, esse outro termo aí que possivelmente vocês vão ouvir falar se começarem a pesquisar sobre o tema. Servitização deles, né? Essa ideia de serviço, né, está surgindo como solução para serem oferecidas no lugar de produtos de consumo, né? Então, cabe uma pergunta aí, né, que é feita em relação a isso, né? Você precisa ser dono de um produto para aproveitar a sua utilidade? Você quer ser detentor daquele recurso? Você precisa comprar aquele recurso? Ou você quer simplesmente utilizar para aquilo que ele foi feito, né? Então, temos aí o exemplo da Philips, né? A Philips, ela tem aí uma venda de um serviço de iluminação, né? Então, para os seus clientes, né? Ao invés de vender lâmpada. E olha só que interessante. Eles prestam esse serviço, né? E com a prestação desse serviço, eles são responsáveis pela manutenção desse serviço, né? Então, isso garante que o produto em si, no caso a lâmpada, continue pertencendo à Philips e ele não sai da circulação, ele não vai sair da circulação, vai continuar pertencendo à Philips, né? E já que ela é responsável pela manutenção disso, a intenção dela, qual que é? É que a lâmpada que está lá dure cada vez mais, né? E não que seja ao contrário, né? Eu quero mais é vender lâmpada. Então, eu ponho uma lampadinha lá, que com certeza vai durar um ano lá e vai queimar, e o cara vai ter que comprar outra. Não, ao contrário. Ela presta esse serviço, e ao invés dela querer que se dure menos, para ela vender mais, ao contrário. Ela quer que dure mais. Por isso que, na prestação de serviço, tem um outro indicador aí circular muito importante. Inclusive, eu vou mostrar à frente aí, que o pessoal está usando na indústria da moda na Itália, né? Que é para saber o que ele precisa ser feito. É uma realimentação, desculpa, né? Uma realimentação das informações que ela capta lá de campo, né? Onde ela presta o serviço no cliente e utiliza aí para aprimorar cada vez mais aí os seus produtos, né? Tornando eles mais duráveis, né? Outro exemplo, né? Será que a gente precisa mesmo comprar uma mala para viajar um mês de férias no ano e ter que deixar lá no canto, lá inutilizada o resto do ano, né? Outra pergunta, né? E essa questão da economia compartilhada, né, que a gente está falando, ela se fortalece com as novas tecnologias, porque as plataformas digitais, elas impulsionam bastante esse modelo, né? A gente vê que tem aplicativos aí para a gente alugar carro, tem aplicativo aí para compartilhar ferramentas, né? Quantos de vocês, em algum momento da vida de vocês, precisou fazer aí um furo na parede para pendurar um quadro, né? Então, você precisaria aí no mínimo, né, de uma furadeira e de uma broca, né? Aí você vai lá e compra lá na casa de ferragem uma furadeira, uma broca e guarda aquela furadeira lá por anos e anos a fio e vai saber lá quando você vai, de repente, usar de novo. Lógico, evidentemente, se não é o seu serviço, né? Mas
o que vai acontecer? Então, hoje já tem aplicativos aí, se não me engano, o nome de um deles é o Tem Açúcar, né? Não só no Brasil, mas no Canadá também tem, que é mais regional, assim, né? Então, que as pessoas detentora de algumas coisas aí pode compartilhar com as outras para a pessoa não ter que ir comprar uma furadeira aí que vai usar uma vez a cada 10 anos, de repente, né? Então, tem essas plataformas digitais vem impulsionando cada vez mais esse modelo de negócio, né? E nesse ciclo também se encaixa pequenos reparos, né? Como eu falei das legislações, né? Por exemplo, na Suécia, eles têm um incentivo fiscal para as pessoas que trabalham com esse tipo de ofício, né? De manutenção e reparo, por exemplo, lá, sapataria e costura, né? Eles têm um incentivo fiscal para essas atividades, né? Que elas estão prolongando, de fato, aí a vida útil dos produtos. Bom, indo para o segundo ciclo agora, que é o reutilizar ou redistribuir, né, um produto, né? São ações, né, esse segundo ciclo que vocês veem aqui logo em seguida, depois dessa chavinha aqui, esses disquetezinhos, parece, né? Então, são ações empenhadas para que o produto volte a funcionar. É como se você substituísse aí a correia de um motor ou de um carro que fosse, né, não importa, e ele continuasse a funcionar, né? Depois vem esse outro ciclo aí, que é a da remanufatura, né? Renovar ou remanufatura. Essa é um pouco mais incisiva a ação em cima do produto, porque, via de regra, né, o produto que é remanufaturado ele tem que ter a mesma qualidade, o mesmo desempenho, né, do que um novo, né? Inclusive com a mesma garantia. Por isso aí que a gente vê aí empresas como a Renault com metas aí de reutilizar aí na construção dos veículos aí, produtos remanufaturados. Inclusive, saiu, acho que numa reportagem da CNI, né? CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, né? Daqui do Brasil, fala que o produto remanufaturado ele de 30% a 40%, né? E, por fim, mas não menos importante, o processo de reciclar, né? Que é um processo de recuperação do material, mas como eu falei, né? Às vezes ele perde a qualidade, é o que eles chamam aí de downcycling e upcycling, né? Downcycling aí é quando você tem assim a perda da qualidade do produto, né? Você deixou de ter aquele valor agregado que ele tinha anteriormente e ele passou assim a ser uma matéria-prima bem mais barata, né? E tem o upcycling, né? Quando ele na verdade ele se mantém, né? É como se você utilizasse desse processo de reciclagem e conseguisse de alguma forma aí até utilizar ele na forma natural, mesmo que ele fosse aí um descarte de alguém, né? Que nós vamos ver um exemplo aí na empresa Refazenda, se não me engano o nome, de uma brasileira que faz isso juntamente com os artesãos aí, lançando novos produtos, né? Mais um exemplo de reciclagem aí, por exemplo, é você picotar o plástico, né? De uma carcaça aí de um computador, que inclusive tem empresas que fazem isso no Brasil, e aí você utiliza ele no processo de moldagem para injeção de plástico novamente, né? Muito bem. Essa primeira parte eu quis tentar explicar aí o que é de fato a economia circular, quais são aí os objetivos principais e como poderia ser feito aí essa reutilização aí dos materiais, tanto voltados aí para o ciclo biológico como no ciclo técnico. Então, eu pediria agora para vocês uma participação, é só entrar lá no www.mente.com e usar esse código aí que está na tela. Não precisa se identificar nada lá, é simplesmente uma pesquisa que eu faço para saber a opinião de vocês, né, em função também do que foi explicado até agora, o que foi assimilado ou não também, né? E vocês entrando lá é só colocar a opção, ela vai de concorda totalmente ou discorda totalmente, não tem problema nenhum, né? Na verdade, o objetivo é a gente entender, né, as coisas e não querer impor nada, né? Então, fiquem à vontade lá para colocar a opinião de vocês. Né? E eu queria que vocês entrassem nesse site aí, é o www.mente.com e põe esse código lá, 8276-4424. Muito bem. Se quiserem responder depois, é só anotar esse número aí, você pode responder depois também. Não tem problema nenhum. Ok?
Bom, continuando, né, como parte da nossa apresentação, eu queria falar um pouco da economia circular no Brasil e no mundo, né? Então, olha lá, no Fórum Econômico Mundial, onde teve a participação também da Ellen MacArthur, né? Ela dizia assim lá nesse fórum, né, que é hora de deixar para trás os modelos atuais de desperdício e poluentes, né, para inaugurar modelos de negócio baseados no crescimento e estratégias regenerativas e inovadoras, né? O objetivo é escalonar, né, os esforços da economia circular globalmente, né? Eles relatam, né, nesse fórum que teve, que 57 bilhões de lixo eletrônico global são desperdiçados, né? Olha o volume, né? Em termos financeiros, né? 57 bilhões de lixo aí em material eletrônico, globalmente falando, né? E o desperdício de alimentos ainda maior, né? 950 bilhões de dólares aí representam aí o desperdício em termos de alimentos, né? Essa foi uma reportagem que saiu no dia 11 de fevereiro lá deste ano, né? E eu coloco também o link aí para vocês, de repente, se quiserem olhar lá e ver a reportagem por inteiro. Eu também coloco lá, como eu comentei, né, indicadores, né? Indicadores é muito importante na questão da economia circular, né? Por exemplo, voltei sem querer. Por exemplo, na Itália, né, eles vão fazer um monitoramento de indicadores para as empresas, né, que representam aí o maior volume de exportação da Itália, que é a indústria da moda, aí, né? Eles vão colocar indicadores para saber quais são as melhores práticas que elas estão fazendo em função da economia circular, dentro da cadeia de valor, e quais são as lacunas que precisam ser preenchidas, né? Então, eles estão usando esses KPIs, né, que eles desenvolveram, vão ser lançados até setembro aí, para captar essas informações aí e tornar as empresas aí, as indústrias, né, da moda cada vez mais circulares, né? E essa reportagem saiu na GLB Jeans, né, que é uma publicação que sai aí, diariamente, né, um portal, né, de notícias aí sobre o mercado de jeans no Brasil e no mundo, né. Outra informação também que saiu nesse The Print, que na verdade é um jornal online indiano, né, uma economia circular, não é apenas amiga do planeta, ela é uma oportunidade de trilhões de dólares, né, dentro do mercado aí nosso, né, por conta das oportunidades que tem nesses resíduos que eles jogam fora. Saiu também uma reportagem da Gazeta, né, no dia 5 de abril, né, onde ele fala, entenda, né, a economia circular e como ela pode ser amiga do planeta. Na verdade, essa reportagem ela fala de um ecoindústrias, né, numa cidade de Cariacica, Cariacica, no município do Espírito Santo, né? Essa é uma marca ambiental bastante conhecida, com 25 anos de presença no mercado, né, fazendo tratamento de resíduos, porque eles fazem uma parceria, né, com vários setores da cadeia, né? Então, eles recolhem resíduos da construção civil, recolhem resíduos orgânicos, né? Recolhem pneus, papéis, óleo vegetal, óleo mineral, vidro, né? E boa parte disso ou é transformado numa massa asfáltica ou ela é transformada em energia a partir um exemplo lá do ciclo biológico que a gente mencionou anteriormente. Então, nessa empresa, nesse caso, ele tem a aplicação dos dois ciclos, tanto o técnico como o biológico. Olha aqui a CIA, né? A CIA tem um caso interessante, ela tem esse programa circular, né? E segundo, né? Isso está no site deles, né? Inclusive, eu acessei há pouco tempo, né? Para colocar aí. E, na verdade, eles fazem uma roupa pensada e criada de forma inteligente, né? Com algodão mais sustentável, é feita com materiais que preservam o solo e a água, né? E, além disso, todas as peças que recebem essa etiqueta ciclos, né? Como a gente vê aqui do lado, né? Elas são as únicas em todo o país que tem a garantia de certificação Cradle to Cradle, né? O que é esse Cradle to Cradle, né? Também é uma abordagem da economia circular, né? Mas, na verdade, é um livro, né? Que foi escrito aí por um norte-americano arquiteto, né, o William McDonald, e um engenheiro químico alemão chamado Michael Braungart, né? Eles fazem uma crítica às estratégias quantitativas, né, de sustentabilidade, né, como falamos aí anteriormente. Como eles dizem, ser menos ruim não é ser bom, né? Lembra daquela questão de ter
não ter escassez, mas tinha abundância, né? Essa que eles fazem. E aí, uma vez você sendo certificado, né, por eles, né, a empresa recebe, no caso, né, esse é um exemplo, né, da certificação que pode se obter, né? Então, aí ele leva em consideração cinco grandezas, digamos assim, né? É a saúde do material, o nível de reutilização de materiais, né? O uso de energia renovável, como que é feita a gestão da água e a justiça social, né? Que também é um dos tripés aí da sustentabilidade, né? Então, aí uma vez você tendo a certificação, eles colocam isso no site deles lá, que fica aberto publicamente para qualquer um consultar, né? Bom, outro exemplo que eu coloco aqui é o Google, né? Quem não conhece o Google aí, que é uma empresa de tecnologia que quer chegar ao lixo zero e incentivar ações sustentáveis em escala global, né? Inclusive o Google saiu uma matéria em que, para ele cuidar, eu coloquei essa foto aí porque em função dessa matéria, tem os jardins aí do Google, né? Que ao invés de eles utilizarem aí equipamentos elétricos ou aquelas máquinas de cortar grama lá, que são movidas a motorzinho de combustão e tudo mais, eles usam o cabrito lá. O cabrito, além dele aparar, digamos, a grama, né? Ele regenera o solo, né? Que uma vez comeu, passa pelo sistema digestivo e vai acabar regenerando o solo também. E foi até um benchmark aí que o pessoal dos Estados Unidos também fez para fazer a mesma coisa nas rodovias, que possuem aqueles canteiros enormes lá, eles usaram essa forma de preservar, né? Preservar aí o meio ambiente e também não poluir, né? Bom, agora eu queria colocar um pouco das vantagens, né? E oportunidades da economia circular, né? Por mais que se adote aí os caminhos da economia linear, né, e suas melhorias, como podemos ver nas imagens aí de um notebook e de um celular, né? Foram 25 anos para ele passar daquela peça enorme lá e virar alguma coisa mais atomizada. É fácil notar aí, nesses dois exemplos aí, a questão da redução, né, de materiais e tudo mais. Muito bem. Mas, segundo um relatório que a Ellen MacArthur fez, né, que os benefícios da economia circular em relação a esse modelo linear predominantemente de hoje são muito maiores e significativos. Então, esse aqui é o relatório que eles fizeram, né, em relação à economia circular na Europa, né, no caso. Então, utilizando, né, você vê que ele parte aqui hoje, né, de 7,2 e em 2030 teria 5,4. E se mantermos aí o mesmo modelo econômico aí atual, né, que é o linear, teria uma redução bem menos significativa que se fosse com a economia circular, na ordem de 1,8 trilhão de euros aí até 2030, né? Um valor bem superior à economia linear, que é de 0,9, né? Então, esse é um relatório que eles fizeram, sem querer eu passei, foi entre a Ellen MacArthur, a Sun e a McKinsey, né, que fizeram esse relatório aí e divulgaram. Então, só para esclarecer que com licença, Pro. Só um Oi. segundo. Só para te avisar que já são 20 horas, certo? 8 horas da noite. Só pra te Tá avisar. bom. Ok? Tá, mais alguns minutos eu finalizo, então. Só uma relação em relação ao crescimento interno, né? Em comparação a 2030, a economia linear aumentaria o PIB europeu em 4%, frente a 11% da economia circular. Em 2050, 15%, frente a 27%. E aqui também outras ações em relação a potenciais criações de emprego, né? Aumento dos gastos, né? Estimulado por preço mais baixo, né? Haja visto que, se o produto for manufaturado, como eu mencionei, ele é mais barato do que um produto novo, né? E tem a mesma característica, a mesma garantia. Então, o uso aí intensivo de reciclagem de alta qualidade, né? Mão de obra altamente qualificada para remanufatura, desenvolvimento da logística reversa global, local, né? Em pequenas e médias empresas, e uma nova economia baseada em serviços, como mencionei também anteriormente. Também relativa à inovação, a substituição de produtos unidirecionais, ou seja, que eles vão numa única direção, por bens singulares por natureza, mais a criação de redes logísticas, são poderosos estímulos aí a novas ideias.
E outras questões relativas à inovação também, em relação aos altos índices de desenvolvimento tecnológico, materiais melhores, uso eficiente da mão de obra e energia, além de oportunidades de lucro para as empresas. E aqui eu trago alguns exemplos da Coca-Cola, que retirou do mercado aí 1,6 bilhão de garrafas do mercado com embalagem retornável. Aqui temos aqui numa reportagem na Ciclo Vivo que a empresa Terra Cycle, né? Você pode mandar, inclusive, essas esponjinhas aí de lavar louça, né? Que normalmente vai parar em lixão, ou aterro, ou qualquer outro lugar, né? Eles aceitam ela, você pode mandar gratuitamente pelo correio e eles fazem a reciclagem disso, tornando plásticos que são utilizados para fazer subprodutos, como lixo, pás, etc. Né? A mesma coisa ocorre com esses saquinhos de salgadinhos aí que a gente vê por aí. Né? Tem aquele característica tipo alumínio internamente, todo colorido por fora. Essa moça aqui, ela faz de 2 vestidos, né, que ela compraria, adquiria do brechó, ela reestiliza uma blusa, né? E ela está há 4 anos na Holanda, né? Então, ela começou a estudar essas técnicas naturais de moda sustentável, né? Então, a ideia era transformar aí as roupas de segunda mão e não apenas estilizadas, mas criar algo completamente novo, né? Que ela, no caso do exemplo, ela criou de 2 vestidos essa blusa aí. Essa aqui é o que eu comentei, né? Da empresa Refazenda, né? A Magna Coeli. Ela foi mencionada, inclusive, na Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ela foi mencionada como uma pioneira aí na questão da sustentabilidade. O que ela faz? Ela utiliza os rejeitos aí da indústria têxtil e passa na mão de artesãos aí talentosos que acabam confeccionando novos produtos. Caixas, né, de suco, né, longa-vida, são aí reutilizadas, recicladas para fazer telhas para casas populares, sedes comunitárias e tudo mais, né, que a empresa que faz isso, ela não quer jogar nada no lixo, né, quer reaproveitar tudo, por isso que ela faz esse processo. Temos aí uma outra oportunidade do SEASA de Santa Catarina, né, ele está aberto, inclusive abriu um edital aí, porque eles precisam de um destino. Eles jogam cerca de, se não me falha a memória, 10 toneladas por mês, eles jogam fora em aterros aí, por conta do SEASA aí, que está em busca de empresas parceiras para criar essa logística reversa, essa circularidade em relação aos rejeitos dos alimentos. Aqui também temos aí uma outra reportagem de um cientista japonês que incrível que eles descobriram uma forma de utilizar areia, mas sem usar cimento, né? Pode fazer concreto sem a utilização de cimento. Por enquanto está em escala laboratorial, mas a intenção deles é criar em escala industrial. Coleta seletiva, né? Dinheiro da venda, além aí de ter o ciclo técnico e biológico, como eu comentei, ainda gera emprego. Temos outros casos também, como essa engenheira do Quênia, ela produz esses tijolos aí para pavimento, para o piso, né? No caso, a partir do plástico, né? E temos também uma empresa aqui no Brasil, a JBS. Ela fala, inclusive, que esses blocos, né, que vão no solo, inclusive usa nas construções deles, eles são homologados pela ABNT, né? E tem a mesma durabilidade de um bloco de concreto. E já a Keniana fala que esse bloco dela aí, feito do plástico, dura de 5 a 7 vezes a resistência de um tijolo normal. Temos também a gente que usa aí muito telefone, celular, né, os smartphones. A Fairphone, ela cria smartphones projetados para durar, e o mais interessante, são aparelhos modulares, então eles podem ser customizados conforme o cliente, né? Você pode, de repente, eu quero mais memória, porque eu trabalho muito com armazenamento de dados, eu quero uma câmera melhor, ele é modular e pode ser customizado conforme o cliente, são totalmente desmontados, diferentes dos aparelhos que nós temos hoje, que para desmontar só levando aí numa empresa especializada, porque tem que fazer um aquecimento para soltar a cola e tudo mais, né? É outra empresa que está alinhada com isso aí, na questão da sustentabilidade, também na economia circular. Esse supermercado aqui é o único no mundo que não gera desperdício nenhum, porque todos os produtos lá, eles são a granel. E se você pode levar o seu recipiente lá, vai e volta com o mesmo, ou mesmo se você for lá e não tiver o recipiente, eles te fornecem lá um saquinho de papel reciclado. Feito na Alemanha, esse caso. É a questão do desperdício lá que a gente falou de alimentos. Essa empresa aqui
foi criado na década de 70, né? Que é o maior distribuidor de produtos aí excedentes no Reino Unido. E também temos uma similar aqui no Brasil, que é a Banco de Alimentos. Elas fazem o mesmo procedimento. É uma ONG aí que recolhe os alimentos aí e dá um destino aí para distribuir onde se mais necessário o alimento, ao invés de jogar fora. Muito bem, finalizamos aqui a segunda parte, né? E eu gostaria da opinião de vocês em relação ao ciclo, né? Então, se puderem ir aí nesse mesmo endereço e colocar só agora esse código, gostaria de saber a opinião de vocês relativo a esses ciclos aí. E, por fim, mas não menos importante, eu vou mostrar para vocês agora o modelo desenvolvido na Unicamp, que a gente vem aplicando em algumas empresas aí para transição circular, né? Eu vou apresentar rapidamente. Bom, aqui eu só coloquei aí o nome do meu orientador, é o professor Robert Cooper, o tema do meu doutorado, né? Então, a premissa dele está focada no ciclo técnico, né? Que nós falamos anteriormente, e ele tem essas principais etapas aí, né? Ele tem um olhar sistêmico para as atividades da empresa e seus produtos, e põe uma realização de um processo de melhoria contínua com a circularidade viável economicamente. O objetivo aqui não é ser circular, mas também ser viável para a empresa. Então, dentro das principais etapas aí, tem um preenchimento de um questionário, né, que direciona aí para as empresas qual fluxo circular técnico ela vai adotar. Depois tem a coleta de dados, nessa etapa os dados relativos ao produto serão coletados em função do fluxo circular definido pela empresa. Depois, numa terceira etapa, a gente analisa e valida, né? Nessa etapa, os indicadores de circularidade são calculados para cada produto ou para cada família de produtos. E a integridade do fluxo circular será avaliada. Por fim, mas a quarta etapa, né? A gente calcula e verifica a viabilidade, né? Então, nessa etapa, com base nos indicadores, né, de circularidade e validação da integridade do fluxo circular, a análise da viabilidade para a implementação do projeto será calculado. E, por fim, mas não menos importante, se caso não for viável, a intenção desse modelo é o seguinte, não é porque ela é circular, mas não é viável, que não vale a pena. O objetivo é valer a pena. Então, ela parte aí para um redesign, né, que é um processo de redesign que é segundo a abordagem credo que eu mostrei anteriormente. Então, o foco é na minimização de dados, de fazer menos mal, de reduzir o impacto, mas, ao mesmo tempo, em como ter intencionalidade no que for feito, e passa aí a não ser mais chegar no zero. O objetivo agora é minimizar os efeitos negativos, mas potencializar os positivos. E, dado isso, eu também deixo aí mais uma pesquisa, né, que eu gostaria que vocês respondessem pelo mente aí, em relação ao modelo aí que eu acabei de apresentar. Desculpa aí, acelerei um pouco no final devido ao tempo, né, mas o objetivo aí era, acho que passar tudo, acho que eu acabei conseguindo. Se alguém tiver alguma dúvida, tem meu e-mail lá, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Obrigado aí pela atenção de todos. Oi, pessoal. Boa noite, professor Christian. Agradecemos aqui, né, você ter compartilhado conosco aqui esse tema, né, bastante importante, né, não é para a questão da economia circular, confesso que conhecia pouco. Tem só para dar alguns recados aqui, o pessoal colocou um link aqui, né, para preencher, e aí depois o pessoal que preencher o link aqui vai ter um desconto aí no curso também, que vai falar sobre esse mesmo tema aqui, da economia circular, aí com o professor Christian. No mês que vem a gente vai ter esse curso, né? Então, quem quiser pode preencher aqui o Forms aí para conseguir o desconto, tá? Eu vou abrir aqui para perguntas. O pessoal pode entrar por áudio, né? Ou aqui escrever no bate-papo. Mas eu tenho uma primeira aqui, que é o seguinte, né? Que no Brasil, por exemplo, quantos por cento das indústrias já aplicam economia circular? Não, tem uma reportagem. Não, tem uma reportagem, tem uma reportagem que saiu na CNI que eles falam que 76% das indústrias no Brasil praticam a economia circular
às vezes não na totalidade, mas parcialmente. 76% saiu numa reportagem que saiu na CNI. 76%. Então, é um valor até que significativo. Deixa eu habilitar o meu áudio aqui. O Eduardo quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver. Olá, eu tinha aqui, estava percebendo aqui que no chat nós temos alguns comentários. Teve um pessoal que teve que sair mais cedo, mas deixou aí comentários interessantes. Então, por exemplo, o Rodrigo Gomes aqui disse que saiu, precisava trabalhar, mas disse que gostou da palestra. Normalmente, quando se fala de cuidar do meio ambiente, as ideias vêm combinadas com autoritarismo, sempre com soluções estatais. Por isso, tinha muito preconceito em relação a isso. Você mostrou uma solução através da livre iniciativa e livre mercado. Eu acredito que boas ideias não precisam ser impostas à força, e sua palestra casou muito bem com isso. Muito obrigado, boa noite. Achei interessante esse comentário aí do Rodrigo Gomes. Rodrigo, isso. E tem mais, aproveitando aqui, complementando, tem uma pergunta também da Marcela Marcolin, né? A minha pergunta é se as empresas voltadas à agropecuária conseguem entrar nessa economia circular. Passo, então, a pergunta aí para o professor Christian. Sim, existe assim, empresas que estão nessa atividade de agronegócio, né? Que eles aplicam, né? Inclusive, naquele livro que eu comentei da Catherine, ela menciona justamente quais são os aceleradores para a economia circular dentro da agricultura, no caso, né? E aquelas imagens que eu coloquei em relação ao consumo de água, ao consumo da pegada alimentar que eles falam, que é o uso do terreno, eles aplicam isso aí como metas a serem reduzidas, né? Porque, como eu falei, acho que no começo, esse modelo, na verdade, ele pode ser aplicado em qualquer segmento, né? Eu mencionei anteriormente na automotivo e tudo mais, mas também na agricultura, inclusive, né? Tem aqui o livro, e ele fala justamente isso, né? Que, inclusive, ele fala até como o que sai do subsetor do cafeeiro, né? Do café, da produção do café. Ela cita alguns exemplos lá que fala sobre o reaproveitamento, né? Da indústria da agricultura, como é o caso lá daquelas duas empresas que utilizam lá a casca da laranja, né, como material para fazer um novo produto de valor agregado para fazer aí desinfetantes, e também a outra empresa que faz aquele couro vegetal, né, que eles falam lá, que é com o uso das fibras da laranja, não, laranja não, as fibras agora me fugiu. Agora eu não lembro de cabeça. Fibras Só um instante que eu retorno aqui. As fibras eu tinha colocado isso em algum lugar. A empresa era Pinatex, que eu falei. Que eles usam a folha de abacaxi, que na verdade não são comestíveis nem nada, e elas acabam sendo descartadas. Então tem, assim, acho que respondendo um pouco a pergunta, também é aplicada aí na agropecuária, né, em relação aos animais, e também na agricultura também, nos dois casos também. Não sei se ficou respondido, mas... Boa noite, professor. Eu tenho uma pergunta. Você citou a obsolescência programada e, assim, pelo menos na minha visão, tá? Eu acho que se a gente aumenta muito a vida útil dos produtos, a gente pode acabar diminuindo o nível de atividade industrial, consequentemente ter uma queda nos preços, né? E se não tiver uma política monetária que segure essa queda nos preços, a gente pode ter uma redução bem brusca no nível de atividade econômica e também a redução
no nível de inovação tecnológica, e eu queria entender se existe alguma solução para esse ponto específico da obsolescência programada que seja mais economicamente viável. Então, respondendo a sua pergunta, na verdade, tem dois objetivos aí a obsolescência programada. Uma que é parar de gerar resíduo, né? Que é como se você tivesse um produto que em determinado tempo ele acaba deixando de funcionar e você é obrigado a comprar outro. Mas por isso que a proposta da economia circular é promover a servitização também. Então, essa linha de raciocínio que as empresas têm que vender mais, na verdade, elas passam a não ser tão vantajosas a partir do momento que eles começam a fazer a servitização, como é o caso da Philips. Inclusive, atualmente, eu estou escrevendo um artigo para uma empresa sueca, que fica aqui no Brasil. Eles mudaram totalmente o modelo de negócio dele, uma parte, né? Eles têm um produto, sim, que é venda, né? Quanto mais vender, melhor para eles, né? Mas eles têm uma família de produtos lá que eles fazem justamente isso. Eles prestam um serviço para as empresas, mas naquele momento que ele presta o serviço, ele toma conta de toda a operação, fazendo toda a manutenção. Então, o que se acontece? A renda que ele teria vendendo mais produtos é bem menor do que ele está prestando esse serviço. Como? Eles fazem uma abordagem no cliente, né? Então, se o cliente tem lá custo para manutenção, custo para manter o funcionário lá, custo para manter os insumos, tudo isso aí ele fala assim para ele: o meu custo aí para manter essa área aqui, eu bancando tudo, é 100 mil reais aí por ano, 100 mil reais por mês, não importa, um valor qualquer aí. E aí, na prestação de serviço, ele, por exemplo, ele propõe uma redução significativa da ordem de 30% a 20%. Então, por exemplo, ele pode oferecer lá, fazer esse serviço a 70 mil, 80 mil, que seja, e aí ele passa a ganhar mais do que se ele estivesse vendendo lá o produto deles. E, inclusive, quando ele presta serviço, é como a Philips faz também. Ela pega todas as informações de campo para o quê? Para aplicar no seu produto e tornar ele cada vez mais duradouro, no caso, né? Então, na verdade, ao contrário, né? A rentabilidade da empresa passou a ser maior nesse caso, né? Okay, legal, professor. Boa, obrigado. Obrigado. Tem uma última pergunta aqui do Eduardo, né? Se a logística reversa está ligada à economia circular. Não sei se... Sim, está totalmente ligada, né? Porque, na verdade, por exemplo, quando a gente observou lá aqueles ciclos técnicos, por exemplo, imagina que você vai aplicar um de remanufatura, né? Normalmente, quem faz isso, né, são os fabricantes originais do produto, né, ou do equipamento, né? E, na verdade, eles dependem disso. E segundo os estudos sobre esse tema, eles acham que quanto mais próximo tiver a operação de remanufatura do usuário final, tanto melhor vai ser. Porque aí vai o quê? Vai reduzir o impacto da logística reversa. Hoje a gente sabe que logística, via de regra, ela responde por quase 10% do faturamento de uma empresa, né? Então, ela é bastante significativa. Então, hoje, por exemplo, nesse estudo de caso que eu estou fazendo, para a gente verificar a viabilidade, a gente leva em consideração a logística reversa, o gasto que ele tem com isso, né? E muitas vezes ele acaba sendo bem impactante, né, no resultado final. Mas sim, com certeza, está diretamente ligada à economia circular. Por isso que vai surgir várias oportunidades nesse segmento também, né? Legal, professor. Obrigado aí por responder as perguntas. Queria fazer todos aqui, agradecer ao professor Walter, Valmir, Tarsila, que estão presentes aí aqui né, na nossa palestra, e todos os alunos também aí da faculdade que estão presentes, tá? Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado lá no canal da ESAGS, né, nosso canal no YouTube, então vocês podem ir lá depois assistir a gravação. Alguém falou da apresentação, eu posso falar depois, utilizar a apresentação dele, aí a gente repassa isso para vocês, tá bom? Alguém falou das imagens, queria ver alguns detalhes aí,
Então, professor, a gente passa para vocês aí a apresentação dele, se ele nos permitir. Né? Então, queria agradecer mais uma vez, né, ao professor Christian, a todos, né, o professor e diretor Eduardo Becker, né? E boa noite a todos. Se o professor quiser dar algumas palavras aí, o Eduardo também quer finalizar. Não, eu queria só falar uma coisa, gente. Teremos também em breve um curso, né? Um curso sobre economia circular, ministrado pelo professor Christian. Então, as inscrições, inclusive, já estão abertas. Acho que não tínhamos falado sobre isso, né? Então, me lembrei agora. Acho que é uma oportunidade de se aprofundar num assunto tão relevante, tão atual como este da economia circular. Então, eu sei que já passamos um pouco da hora, muitos alunos presentes, temos agora aulas, né? Então, eu também desejo uma boa noite a todos e sucesso, professor. Obrigado aí e obrigado pela atenção de todos, né? Que ficaram aí todo esse tempo aí escutando. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço. Está fechado, Alexandre? Então, obrigado. No bate-papo foi colocado lá pela Suelen o WhatsApp, né? Para maiores informações referente ao curso que o Becker citou, tá bom? Então, também no site da faculdade também nós temos as informações, tá bom? Fiquem à vontade lá para falar com a nossa equipe lá, referente ao curso. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.